Dostoiévski e Tolstói acreditam em Deus? Creem em Deus? Esse é o tema da aula de hoje e nós vamos discutir muito sobre alguns aspectos de consonância e também de dissonância em relação à fé, em relação à espiritualidade, em relação à religiosidade, desses que são os dois maiores autores da tradição russa e Xá mundial. Eu quero começar essa aula aqui com vocês trazendo um dado das viagens de Vassoler, porque eu acabei de voltar, eu voltei hoje de manhã aqui para Braga, de Santiago de Compostela. Eu estava em Santiago de Compostela, na Espanha. Eu passei por Salamanca, belíssima cidade na Espanha, e passei por Santiago de Compostela, na Espanha. E por que eu estou citando que eu estava em Santiago de Compostela? Porque, como vocês sabem, existe a famosíssima e historicíssima caminhada de Santiago de Compostela, que tem 3 caminhos. Um longo, o mais longo a partir da França, o intermediário a partir da Espanha e o mais curto, o mais curto tem 240 quilômetros. As pessoas andam aí uma média de 20 quilômetros por dia, uma doideira. Uma coisa de fé mesmo. A partir da cidade do Porto, que está a 45 minutos aqui de Braga, onde eu estou. E muitas pessoas, eu fazendo uns vlogs, inclusive a querida Aline de Fortaleza, que acompanha aqui o canal, me ensinou que quando eu faço uma live improvisada no Instagram e ao vivo, é o famoso vlog, porque eu estou discutindo ali alguma coisa da viagem e tal. Eu não sabia disso. Obrigado, Aline. E aí o que acontece? O pessoal me perguntava, Vassoler, você vai fazer a caminhada de Santiago de Compostela? E a resposta que eu dei nos vídeos, vocês vão ver o vídeo que eu gravei das viagens de Vassoler. A resposta que eu dei lá nos vídeos das viagens de Vassoler, e vou dar para vocês agora, é a seguinte. Com todo respeito aos peregrinos e às peregrinas que fazem a caminhada de Santiago de Compostela, né? Com todo respeito. Tenho todo respeito pela espiritualidade das pessoas, tenho a minha, inclusive. Mas eu quero dizer a vocês que a caminhada de Santiago de Compostela é a caminhada do cotidiano de todas e todos nós. É muito difícil, numa sociedade tão competitiva, tão desigual, de tanto ressentimento, de tantos afetos tensos, tétricos, violentos, oferecer outra face, perdoar, esquecer. E também é muito difícil que nós façamos escolhas voltadas para o nosso coração, para a nossa vocação, que nós encontremos a nossa vocação e que nós tenhamos o ímpeto, sobretudo quando essa vocação não coincide com as carreiras tidas como mais prestigiosas dessa sociedade. Né? Então, eu diria a vocês que a difícil caminhada de Santiago de Compostela é a caminhada de Braga, do Recife, de São Paulo, de Florianópolis, é a caminhada do dia a dia de todas e todos nós. Essa caminhada. E eu estou dizendo isso por quê? Porque espiritualizar a vida ou trazer uma dimensão de fé foi o que tanto Dostoiévski quanto Tolstói fizeram. E creio eu que ambos concordariam com essa minha avaliação, no sentido de que o difícil na caminhada de Santiago de Compostela não é a caminhada de Santiago de Compostela propriamente dita, mas sim a sequência de uma vida segundo prédicas morais, valores de bondade, solidariedade. Então eu começo a aula dizendo que tanto Dostoiévski quanto Tolstói, que tinham espiritualidades profundas, porém com dissonâncias, e eu vou comentar um pouco disso com vocês, eu diria até que hoje em dia gosto muito de um dos aspectos da espiritualidade em Dostoiévski e considero que esse aspecto que está vinculado à liberdade tem profunda discussão, profunda coligação com a espiritualidade em Tolstói, com a qual eu concordo em enorme medida e tem algumas dissonâncias, vou trazê-las para vocês aqui nessa aula. Então, vamos conversar a partir de agora sobre isso, tendo em mente essa dimensão, que um primeiro ponto é que tanto Dostoiévski quanto Tolstói, em sua espiritualidade, na sua fé em Deus, na sua religiosidade, eram pouco religiosos. Eu vou fazer aqui uma distinção. Eu ainda vou dar uma aula aqui no meu canal do YouTube sobre as diferenças entre religiosidade e espiritualidade. Deixa eu contar mais uma vez uma coisa que eu vi muito em Santiago de Compostela. Eu vi muitos peregrinos e peregrinas com suas malas nas costas, como eu tinha minhas malas nas costas, a minha mala nas costas, mas não por fazer a caminhada, e sim porque eu estava fazendo a minha famosa mochilada como nômade, fiel como os pássaros migratórios. E eu estava lá, e aí tinha umas pessoas
ajoelhadas em frente à belíssima Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha, a pessoa está pedindo esmola. Tinha lá uma pessoa com uma necessidade especial que não tinha os braços. A situação está muito brava, gente. O neoliberalismo está destruindo tudo que é emprego, a situação de vida das pessoas. E as pessoas pedindo ali uma ajuda, pedindo uma esmola. E isso, obviamente, corta o coração de qualquer pessoa. E muitas vezes as pessoas estavam tirando foto da catedral e não olhavam para essas pessoas ali que estavam próximas. Então eu me pergunto, autoconhecimento é uma tentativa de pedir perdão para alguém que você feriu, mas uma pessoa que está precisando de ajuda não vai receber? Se eu participar de um rito, não importa a que religião eu esteja me referindo, ao catolicismo, ao protestantismo, ao islamismo, ao judaísmo, ao budismo, ao hinduísmo, ao espiritismo, ao candomblecismo, ao umbandismo, se eu participar de um rito, eu tenho mais coligação com Deus? Porque eventualmente eu posso participar de um rito, mas meu coração não está ali. Quando, por exemplo, Jesus Cristo, e Tolstói e Dostoiévski, que tinham profunda admiração pela figura de Jesus Cristo, falou: vai e fecha a tua porta, teu pai te ouve. O que ele estava querendo dizer com isso? Que eu posso fazer uma oração piedosa, ajoelhada em frente de um altar, numa igreja, onde quer que seja, e fazer isso para uma pessoa ver, para ser congratulado, para dizer que eu tenho fé, mas dentro do meu coração eu tenho pouca. Então, eu traria uma dimensão de que tanto em Dostoiévski quanto em Tolstói, gente, é importante mencionar que a espiritualidade é mais espiritualidade e menos religiosidade. Eu não vejo nesses dois autores um apego aos ritos. Aliás, quero dizer a vocês que num texto formidável do Tolstói, autobiográfico, chamado Uma Confissão, o Tolstói diz que, para superar o niilismo, ele que beirou ali, digamos, o suicídio, olha que coisa, né? E é uma coisa sobre a qual eu já falei aqui no meu canal do YouTube. Procurem o Tolstói desse texto, Uma Confissão, eu faço uma resenha sobre esse texto. O Tolstói, num primeiro momento, ele procurou seguir todos os ritos da Igreja Ortodoxa Russa. Ele foi seguindo os ritos. E o que aconteceu? Ele seguiu os jejuns, ele frequentava a igreja, ele fazia a confissão e assim por diante. E o que ele foi percebendo é que, exteriormente, ele estava balizado. O ano dele, a vida dele, ia sendo balizada pela experiência religiosa, mas ele não sentia dentro de si aquela dimensão de sentido, aquela dimensão de conexão maior com Deus, porque ele percebeu que o rito lhe era mais exterior do que propriamente interior, de que ele não sentia mais compaixão, mais comiseração pelas pessoas, mais união às pessoas. Ele percebeu que ele podia perfazer os ritos religiosos, a religiosidade, sem aprofundar a sua espiritualidade. E isso é algo que se aproxima de Dostoiévski em termos. Por quê? Porque lá nos Irmãos Karamazov, a obra-prima e fundamental do Dostoiévski, o que é que nós temos? Nós temos que o monastério onde está o Starets Zosima, onde também está o Alyosha Karamazov, ele é um local sacro no sentido da bondade do Starets, de ele ter superado a sua vida mundana, desregrada, de violência, para se dedicar à espiritualidade. Mas, depois da morte do Starets, por causa de um dogma, que, a meu ver, é isso mesmo, é um dogma e nada mais, de que o corpo se o corpo viesse a exalar cheiro, a feder, ele não teria santidade. Gente, vamos lá. Uma coisa é o processo natural de putrefação, outra coisa é a dimensão de fazer bem ao próximo. Quer dizer, então, que uma pessoa, por toda a sua obra, por toda a sua vida pia, por toda a sua vida de compaixão, de caridade, de comiseração, de dimensão de que não pode haver desigualdade social como existe hoje, de que não é só uma mudança moral dentro do meu coração, mas é uma mudança social global, quer dizer que tudo isso é anulado porque o corpo da pessoa entra em putrefação, exala um cheiro, e aí se perde a santidade da pessoa, a sua obra na vida? Vamos lá, né? Vamos lá, Dostoiévski dá uma dimensão de crítica a isso. Então, o Alyosha, depois da morte do seu preceptor espiritual, Starets Zosima, tem uma crise. E essa crise do Alyosha
o leva a questionar a sua religiosidade do monastério cristã ortodoxa e a buscar a conexão com Deus no contraste com a realidade, tentando fazer o bem em meio a pessoas que se digladiam, em meio a pessoas que se apartam, em meio a pessoas que competem, em meio a pessoas que estão cindidas umas das outras, como todas e todos nós, numa sociedade como essa. É muito. O grande Nelson Rodrigues chegou a dizer: se você colocar numa balança ódio e amor, tenham certeza de que o ódio é um companheiro muito mais perene do ser humano do que o amor. É ou não é? O amor, muitas vezes, e tristemente, passa. Agora, o rancor, a mágoa, o mesmo ódio ficam conosco por décadas. É muito triste isso. E isso nos vai tensionando profundamente. Então, existe, tanto em Dostoiévski quanto em Tolstói, uma dimensão de espiritualidade que é de uma procura anímica, filosófica, em contraste com as questões da vida fundamentais. Essa é a espiritualidade que eu chamaria de espiritualidade maior, que muitas vezes, tanto para Dostoiévski quanto para Tolstói, independem. Eu diria que mais para Tolstói do que para Dostoiévski. Porque Dostoiévski foi ecumênico em explorar o cristianismo e existe, por exemplo, no meu livro, na minha tese de doutorado, Dostoiévski e a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo, cujo link para vocês adquirirem está aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, né, para vocês poderem ir adquirirem a minha tese de doutorado, Dostoiévski e a dialética, publicada pela editora Edra de São Paulo em 2018. Ali eu aproximo Dostoiévski não da cristianismo ortodoxo, mas do espiritismo. Agora, o Tolstói foi um leitor contumaz do budismo. Então, nós vemos uma discussão ecumênica nesses dois autores. Isso é muito importante. Agora, em Dostoiévski, aparece também uma dimensão de que a Rússia seria um antídoto para o Ocidente capitalista. De que a Rússia, com sua tradição estatal, que nunca se separou da Igreja Ortodoxa, de que o Estado russo se converteria em igreja, de que traria para o mundo o seu próprio valor. Isso é lamentável, eu afirmo sem mais por quê? Porque outras nações podem pensar o mesmo, aliás, o fizeram. Esse nacionalismo religioso de Dostoiévski é muito perigoso e proto-fascista. Inclusive, no dezembro de 2015, a professora Susan McReynolds, que foi minha supervisora da pesquisa de pós-doutorado lá na Northwestern University dos Estados Unidos, ela deu uma entrevista para mim, que foi publicada na revista Cult, dizendo isso, que Dostoiévski seria um precursor da inteligência fascista na Europa. Eu não concordo com isso em toto. Existem vozes libertárias, emancipatórias, espirituais em Dostoiévski que não vão nessa direção, mas quando Dostoiévski aponta, com algumas vozes de suas personagens, para um caráter salvífico da Rússia, eu não sou russo, a maioria de vocês não é russo, então quer dizer que a gente não vai ser salvo? Quer dizer que só a Rússia tem uma palavra? Mas e as outras culturas? E as outras espiritualidades? Não foi exatamente isso que pensaram os colonizadores, trazendo a barbárie para o nosso continente americano? Da América da ponta mais norte da América do Norte até a ponta mais sul da América do Sul? Passando pela América Central? Pois é, gente. Então aí vocês veem esse quiprocó. Vocês veem que, a meu ver, Tolstói na sua espiritualidade está para além de sua época. Ele está na sua época e para além de sua época. Dostoiévski também está, em alguns momentos. Em outros, está enraizado naquele nacionalismo e naquela sacralização de uma nação, de um sentido messiânico para a nação, que todos os países imperiais tiveram. Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, bom, aí muito antes da Itália, no Império Romano ali, e assim por diante, e numa história muito mais antiga. Então, é isso que eu gostaria de dizer a vocês a princípio aqui. Vamos lá. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Gabriel Quadros tais uma pergunta, manda um superchat, uma pergunta paga, eu ponho meu óculos de agente do KGB e coloco para vocês aqui essa pergunta do nosso querido Gabriel. Obrigado, Gabriel. Vamos lá. De certa forma, é relatada a falta de espiritualidade em vida na obra A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Acabei de ler e estou refletindo sobre a obra. Muito obrigado pela aula, professor. Gabriel, olha, eu já fiz resenha de A Morte de Ivan Ilitch, está aqui no meu canal, tá? Eu já fiz leitura de A Morte de Ivan Ilitch, que é um livro simplesmente sensacional.
E eu ainda vou ministrar esse ano um curso sobre Dostoiévski e Tolstói. Então, vocês que estão assistindo, até o fim desse ano ainda vai ter um curso sobre Dostoiévski e Tolstói também. O que eu posso dizer a você, Gabriel? Que Ivan Ilitch, assim como Tolstói, no caso de Tolstói foi quase o suicídio. No caso de Ivan Ilitch, há uma doença terminal. O comentário mais inteligente que eu tive sobre a morte de Ivan Ilitch foi de uma pessoa que foi até o vídeo da minha resenha sobre a morte de Ivan Ilitch e disse o seguinte, é brilhante esse comentário. Tolstói levou à morte a sua personagem Ivan Ilitch para que nós, leitores e leitoras, não morramos como Ivan Ilitch, que conseguiu se espiritualizar, mas à beira da morte. Por que nós colocamos a nossa vida, como fez Ivan Ilitch, para acumularmos dinheiro? Eu acho, gente, que eu vou trazer um projeto aí para os neoliberais, para a lógica do acúmulo, para a lógica do bilhão. Vamos colocar um estacionamento no caixão nosso? O que vocês acham de colocar um cofre dentro do caixão, um estacionamento? Porque a gente vai dirigir o carro no caixão, não vai? A gente vai dirigir carro, vai dirigir iate, não vai? A gente vai ter o título, os títulos vários, a gente vai ter poder quando estiver no caixão, não vai? Então, Ivan Ilitch teve tudo isso e percebeu, perto da morte, de que não tinha vivido. Então, esse foi o mote fundamental, porque em face da vida, e mesmo em face dos ritos religiosos de sua época, Ivan Ilitch, essa grande personagem de Tolstói, se achava congratulado. Só que a hora que a caveira de Hamlet apareceu para ele, ele falou: o que, que eu fiz da minha vida? Ele percebeu que nunca tinha amado a filha, nunca tinha amado a esposa, que nunca tinha sido amado por elas também, que não gostava do trabalho dele, que buscou por causa de salário e por causa de poder, que ele era juiz, que ele foi um arroz de festa. Conhecem isso? Então, quantas vezes, gente? Quantas vezes a gente é chamado a esses questionamentos? Quantas vezes? Pessoas se casam em função de arroz de festa. Pessoas, ao invés de buscar um casamento, um relacionamento por amor, né? Acabam aí falando, não, eu preciso ter um casamento, eu preciso perfazer a vontade dos demais. Isso é uma tragédia, não precisa nem dizer no que vai dar. É desamor, é indiferença, frialdade, distância e divórcio, né? E muita mágoa e ressentimento. Então eu diria isso, né? Essa questão. Então, gente, no que consiste aquilo que eu chamaria de ápice da emancipação, ápice da liberdade na espiritualidade, tanto de Fyodor Dostoiévski quanto de Lev Tolstói? Eu diria que, se vocês lerem o capítulo do Grande Inquisidor, no romance Os Irmãos Karamazov, e se vocês lerem Em que eu acredito do Tolstói, O reino de Deus está em vossos corações, do Tolstói, A morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, e Uma confissão de Tolstói, nesses textos a gente encontra o mais profundo daquilo que eu vou chamar de espiritualidade, de Deus em Dostoiévski e Tolstói. Vejam vocês. Comecemos pelo Dostoiévski. É o Grande Inquisidor que está falando isso. E o Grande Inquisidor é uma personagem da personagem. É uma criação do Ivan Karamazov, que é uma personagem dos irmãos Karamazov. Então, é uma criação, a segunda potência. É aquela bonequinha da Matriúshka, você abre o ventre da primeira, abre o ventre da segunda, sai o Grande Inquisidor de lá. O Grande Inquisidor, ele achincalhou. Como o Grande Inquisidor, como alguém que mandava pessoas para tortura ou para fogueira, a personagem de Dostoiévski, o sevilhano, que estava ali na belíssima cidade de Sevilha, na Espanha, que não tá longe aqui de mim, algumas horas de ônibus ou poucas horas de avião, mas ainda visitarei nas viagens de Vassoler. Mas ele sabe que o caminho de Jesus Cristo, segundo ali Dostoiévski, não é o caminho da coerção, não é o caminho do mistério, não é o caminho da autoridade, não é o caminho da própria fé. Vejam vocês. O grande inquisidor se pergunta, por que Jesus Cristo não desceu da cruz? Porque, segundo a tradição do sobrenatural, ele poderia ter descido da cruz pelo sobrenatural. Por que ele não o fez? Porque utilizar o milagre, lança mão da pura autoridade, é usurpar do ser humano, do homem e da mulher, é usurpar do ser humano a dimensão de escolha, a dimensão de o prisma de que a pessoa é senhora da sua escolha moral, é senhora dos seus próprios atos, de que uma pessoa pode escolher entre fazer o mal e fazer o bem,
entre ferir uma pessoa e se dedicar a não ter conflito, ou se houver um conflito, a ser justo, no sentido de afirmar sua posição sem magoar a outra pessoa, sem querer passar por cima da outra pessoa. Tudo isso é muito, muito, muito importante. E Dostoiévski aposta, então, no caráter da liberdade. Ao invés de nós termos um Ivan Ilitch, por exemplo, que se casou como arroz de festa, se casou mais por interesse, querendo ter um bom partido, querendo ter ali uma dimensão de entronização na sua carreira, né? Um homem que casou não por amor, mas por interesse, que foi o caso do Ivan Ilitch, depois se arrependeu profundamente disso, que as pessoas agissem com liberdade, benevolência, bondade, que fossem senhoras. Essa semana, eu acho que foi, não, acho que foi sexta-feira passada, sexta-feira, saiu um vídeo aqui no meu canal, uma leitura de Vassoler, de uma máxima de Siddhartha Gautama, do Buda. Vocês verem que aqui o caráter das discussões espirituais é ecumênico. Aqui não tem sectarismo. Aqui não tem proselitismo. Porque, na verdade, a espiritualidade que eu tenho, ela não tem denominação. Você consegue perceber quando você faz o estudo das religiões comparadas, como eu venho fazendo ao longo da minha vida, que, essencialmente, para além das questões políticas, e quando houve fusão entre política e religião, houve guerra, houve morte, teocracia lamentável, mas para além dessas questões, o núcleo ético das mais diversas tradições espirituais tem convergência. Eu, por exemplo, encontrei no pátio da Mesquita Azul, em Istambul, na Turquia, antiga Constantinopla, um dos locais mais lindos de adoração religiosa que eu já vi na minha vida, um sermão de despedida do profeta Mohammed, do profeta Maomé, cuja leitura eu já fiz aqui no meu canal do YouTube. Vocês podem procurar aqui no meu canal. E o que se dizia naquela carta? Maomé se despedia dos fiéis, se sabendo o profeta do Islã, aquele que recebera a revelação do anjo Gabriel, das suras, né, dos trechos poéticos lindos do Al-Quran, da revelação, e Maomé dizia o seguinte, vejam vocês, ele dizia que um homem, eu quero falar pausadamente para nós quebrarmos preconceitos, porque o Ocidente gosta de ter preconceito com relação ao Islã e deveria olhar para si próprio. Maomé, abre aspas para o profeta Maomé, Mohammed, um homem não é superior a uma mulher e uma mulher não é superior a um homem. Uma pessoa branca não é superior a uma pessoa negra e uma pessoa negra não é superior a uma pessoa branca. Não há superioridade entre as pessoas a não ser em relação à bondade, à moralidade. Vocês estão ouvindo isso? E aí não se fala nem de uma hierarquia. Que o homem seja gentil com sua companheira, com sua esposa. Vocês estão ouvindo isso? Isso não tem a ver com o Sermão da Montanha de Jesus Cristo? O Islã vem do século VII depois de Cristo. O Islã, o Corão cita Jesus Cristo. Jesus Cristo, por sua vez, é judeu, é filho do judaísmo, que é antigo. Lá no Egito, a gente tem conjuminações. Na religiosidade egípcia, a gente tem a dimensão de que Deus tem uma salvaguarda moral na eternidade. Ele vai contrabalancear os feitos benévolos e maléficos das pessoas. Vocês estão percebendo isso? Então, estudo comparado das religiões, que Tolstói fez mais do que Dostoiévski, mas ainda que Dostoiévski tenha feito menos, a sua logicidade de espiritualidade, ela é bastante ecumênica. Porque, a despeito de ele se vincular a Jesus Cristo, e com todo respeito a Jesus Cristo, houve Siddhartha Gautama, houve Maomé, houve Moisés, houve Kardec, que é um codificador, na verdade, trazendo a mensagem dos espíritos, houve tantas e tantas pessoas anônimas, os santos, as santas, as pessoas que fazem a bondade anonimamente e, por exemplo, ensinam as pessoas. Então, no Grande Inquisidor de Dostoiévski, existe a dimensão fundamental do livre-arbítrio. Eu repito, esse livre-arbítrio precisa estar dentro de uma igreja? Não. Ele pode ter uma orientação da igreja? Pode. Mas, na verdade, para Dostoiévski, como para Tolstói, o reino de Deus está em vossos corações. Aliás, tanto Dostoiévski quanto Tolstói falando isso, nada mais estão fazendo do que reiterar, do que espraiar o pólen de uma passagem de Jesus Cristo. Em verdade vos digo, lá onde está o seu coração, ali reside o seu tesouro. E o que é isso? Uma vez perguntaram para Jesus Cristo. Vejam só, agora a gente consegue um exemplo
que é importante tanto para Dostoiévski quanto para Tolstói. Vamos ver aqui. Uma vez foram lá perguntar para Jesus Cristo, Rabi. Rabi era a forma ali, porque rabino, no judaísmo, é o líder espiritual, né? Rabi, e Cristo era judeu. Aliás, Cristo nem hebraico, quer dizer, não é que não falava hebraico, mas a língua original dele era o aramaico, né? Inclusive lá no filme A Paixão de Cristo, dirigido pelo Mel Gibson, Cristo está falando aramaico. E depois ele fala latim com Pôncio Pilatos. Assistam a esse filme. Muito bem. Aí perguntaram para Jesus Cristo, Rabi, devo comer carne de porco? E por que essa pergunta? Porque o judaísmo não come, os judeus não comem carne de porco, os muçulmanos também. Vem uma resposta de Jesus Cristo. É uma resposta que a tradição muçulmana e a tradição judaica, essas tradições não aceitam. Mas vejam a logicidade e vejamos o que pensariam Dostoiévski e Tolstói. Cristo diz o seguinte: a carne de porco que entra pela minha boca sai por onde? Cristo não responde, mas a gente sabe por onde sai. Processo da digestão, nós sabemos o que vai acontecer ao fim e ao cabo. Agora, a palavra que sai da minha boca vem de onde? Aqui, ó. Vem do coração. Vem da minha intenção. A carne de porco que alimenta, se eu como, se eu não como, é algo mais ritualístico. Agora, eu posso não comer carne de porco e estar do lado de uma pessoa no almoço e pensar mal dela, falar mal dela, brigar com essa pessoa. Não é verdade? Então é por isso que Jesus Cristo falou que a palavra sai do coração, porque aí existe a intenção. E é no coração, na intenção, que está o centro da espiritualidade mais libertária em Dostoiévski como em Tolstói. Vai acontecer que a monogamia vai se tornar mais uma possibilidade de relacionamento entre as possibilidades que houver, né? Tradicionalmente foi a monogamia aqui no Ocidente, né? Aliás, em boas partes, em muitas partes do mundo. Agora, pensando num acordo em que as pessoas estão num relacionamento monogâmico, né? Os parceiros, sejam um homem e uma mulher e uma mulher, um homem e um homem, se estão num relacionamento monogâmico, e esse canal é libertário, respeita todas as orientações das pessoas e é em prol dos direitos humanos, em todos os sentidos, se existe um acordo, uma combinação monogâmica, as pessoas esperam que isso seja respeitado. Pode ser que haja um acordo de poliamor, de uma relação aberta, tudo bem. Então, se uma pessoa trai a outra, havendo um acordo, o que isso vai trazer para a pessoa traída? Vai trazer felicidade? Agora, a pessoa precisaria fazer isso? Não, ela não precisaria fazer isso. Se ela quisesse fazer isso, estivesse infeliz, ou ela vai lá e conversa com a outra pessoa e fala: olha, não está dando certo. Ou a pessoa termina a relação. Não é isso? Então você tem a opção de ser senhor ou senhora da sua decisão moral. Você vai machucar a pessoa. Se você conseguir se colocar na pele da outra pessoa, no lugar da outra pessoa, sentindo o que a outra pessoa sente, você faria? Esse é o problema do ser humano. É a dimensão de pouca característica transferencial quando o ego está em jogo. Ou seja, uma pessoa está contando para mim de uma coisa que fez, eu já estou pensando em mim. Conta de uma viagem, eu estou falando da minha. Mas espera aí, eu não estou ouvindo o que a pessoa tem a dizer? Não, porque eu já estou aqui competindo. Vocês percebem que tristeza é isso? Agora, quando se trata de sentir o que a pessoa sente, e aí? Nós geralmente fazemos isso? Se fizéssemos e se fizermos, teríamos ou teremos uma dimensão de refrear nossas ações. Porque não gostaríamos que fosse feito para nós. Sabe como isso se chama? Regra de ouro. Isso é anterior ao cristianismo. O zoroastrismo, a religião dos coptas egípcios, o judaísmo, tá? Tinham essa dimensão. Regra de ouro, não faça para o próximo o que você não gostaria que fosse feito para você. Já se chegou a dizer que Jesus Cristo, ao dizer amar o próximo como a ti mesmo, estava propugnando pelo egoísmo. Então tá vendo? Você ama o próximo porque você ama você. Eu não concordo com essa interpretação.
que atribui egoísmo à questão do amor recíproco de Jesus Cristo, como se você amasse o próximo a partir de si próprio. Cristo foi sábio. Qual é o afeto mais forte nessa nossa terra? Não é difícil de ver. Por que tem lá no fundo, na essência, qual é a causa da desigualdade, da traição, da perfídia, da inimizade, do enregelamento? O egoísmo. Ela é a causa fundamental. Se uma pessoa soubesse o que é passar frio, morar na rua, se o cara que está numa cobertura bilionária soubesse o que é passar frio, morar na rua, ele não permitiria isso. Agora, se ele passar por isso, ele vai ver. Agora, como ele está alienado, alheio ao sofrimento da outra pessoa, então, não, eu ganhei com o meu trabalho. Ó, aqui, ó. Vamos lá, vamos conversar. Um dia eu dou uma aula aqui sobre meritocracia para a gente fazer uma discussão profunda sobre isso, né? Mas é o egoísmo. Por que que uma pessoa trai a outra? Por que que uma pessoa mente para outra? Tentando obter uma vantagem, um prazer narcísico contra o que a outra pessoa vai sentir? Por egoísmo. Então, Jesus Cristo está dizendo o quê? O egoísmo existe. É do nosso plano espiritual. Se você conseguir amar o próximo como esse amor que você tem por você, já melhorou. Já é um caminho para você fazer o que o budismo chama de erro fundamental, que é transcender o erro, que é o ego. Esse eu, esse núcleo do eu. Vocês percebem isso? Isso é radical de uma forma sensacional. Isso é de uma sabedoria enorme. Será que o ser humano conseguiria transcender radicalmente acima para amar o próximo? Imediatamente não, se é que vai conseguir. Agora, se conseguir perceber que o outro é tão digno quanto o eu, isso é uma revolução, gente. Se isso fosse possível, se as pessoas vejam, vamos imaginar o seguinte: Tolstói e Dostoiévski falaram isso. Dostoiévski falou isso no fim de O Sonho de Homem Ridículo. Tolstói falou isso em Que Eu Acredito e O Reino de Deus está em vossos corações. Suponhamos que neste momento eu fizesse assim, ó, e com esse estalo mágico as pessoas acabassem com a perfídia, com a competição, com ficar olhando para a vida dos outros, ficar querendo o que os outros têm ou querendo ser o que os outros são. Que aí isso acabasse de uma hora para outra. Sabe o que ia acontecer com a pobreza? Ia acabar imediatamente. Nesse meu exemplo mágico. Por quê? Porque quem tem muito ia ter que dividir. Sabe por que, que não tem doença, epidemia espalhada? Porque o formidável trabalhador e a trabalhadora que trabalham como gari limpam a rua. Porque se não tivesse limpeza da rua, ninguém acumula fortuna, porque todo mundo ia morrer de epidemia. Olha o que aconteceu na Idade Média com a peste bubônica. Porque eles não sabiam a etiologia de doenças. Ligar a causalidade da sujeira com a doença. Acabava na hora. Ninguém ia passar frio. Ninguém ia passar fome. As pessoas iam pensar 30 mil vezes antes de machucar uma outra pessoa. Não quero dizer que não teria conflito, mas a concórdia, a benevolência, a tentativa de diplomacia, a vontade de acolher e não de apartar, seriam a tônica. Isso é muito difícil de acontecer. A gente sabe que isso é difícil de acontecer dentro de uma família, na qual, pelos laços de proximidade egóicos, porque laços sanguíneos, porque laços próximos. O que, que é o filho em relação à mãe e ao pai, se não a extensão da mãe e do pai? E muitos pensam assim. E muitos pensam assim. E tolhem muitas vezes a vida do filho e da filha, pensando que o filho e a filha não têm uma vida própria, autônoma, até determinado momento, não, porque você precisa da mediação da educação, mas depois voa, passarinho, voa, não é isso, gente? É isso aí, pessoal. Mas não, tem pai e mãe que não entende isso. Então, é uma coisa importante para a gente discutir essas questões, para nós termos em mente o seguinte: tanto Tolstói mais do que Dostoiévski. Dostoiévski ainda era nacionalista religioso em algumas de suas vozes, mas naquilo que é mais emancipatório em Dostoiévski e na emancipação radical da espiritualidade em Tolstói, não importa o nome que eu dê para a fé, não importa. Quer dizer, então, que uma pessoa nasceu. Uma vez eu conversei com um amigo meu, prestem atenção nisso que eu vou falar agora. Uma vez eu conversei com um amigo meu, e o amigo meu era de uma. Eu não vou falar o nome da denominação religiosa dele, tá? Não vou falar. Porque, obviamente, eu não quero ofender a ninguém. Eu aqui respeito todo mundo. Mas eu não concordo com o que ele tinha como salvação. Ele falava que por ele ser de uma religião X, ele ia ser salvo. Aí eu falei: escuta, eu não professo sua fé, eu não vou? Eu não tenho salvação?
Aí ele ficou meio em silêncio. Falei, escuta, você já parou para pensar que você tem a denominação religiosa que você tem, porque você nasceu aqui? Ou, na verdade, aí no Brasil? Porque se você nascesse no Japão, a lei das probabilidades me autoriza a dizer que você seria budista. Se você nascesse na Arábia Saudita, a lei das probabilidades me autoriza a dizer que você seria muçulmano. Se você nascesse em Israel, a lei das probabilidades me autoriza a dizer que você seria. As chances seriam de que você fosse ou muçulmano, mas na maior parte judeu. E aí? E essas pessoas? Você não percebe o que a história fez? A história dessa verdade única, dizendo que uma religião com seu nome específico, com seu conjunto de credos é a verdade e a outra não, isso levou primeiro a desapontamento, porque uma pessoa dizer que a fé dela, que a cultura dela é verdadeira, a outra não, já leva à inimizade. Mas depois levou à guerra, colonização, massacres. Isso é uma verdadeira tragédia. Vocês estão percebendo, gente? Então, quando você percebe que, independentemente do nome da espiritualidade, a gente pode pensar na coexistência e mais na confluência, acabou. Uma pessoa, se é budista, se é islâmica, se é hinduísta, se é zoroastrista, se é judia, se é cristã, não tem qualquer questão. Se você retira do âmbito do Estado a religiosidade, que nunca deve haver no Estado, sem paixão de Estado, sem paixão religiosa, e você permite que as pessoas trilhem o seu caminho e que optem por si mesmas, qual caminho vão trilhar? Pronto. Inclusive trilhar nenhum. O ateísmo pode ser uma forma de espiritualidade? Por que não? Primeiro que eu já falei aqui muitas vezes nesse canal, que o ateísmo, ele é uma forma, uma profissão de fé, na medida, já dei uma aula, inclusive, como é a concepção de mundo do ateísmo, tá? Só procurar na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. E como é que você pode saber se o todo do cosmos não pressupõe uma inteligência maior, ou inteligências maiores, Deus ou deuses, deusa ou deusas? Não há pra gente saber. Há comprovação cabal? Também não há. Por isso que a religiosidade pressupõe a fé e o ateísmo também. Até que nós tenhamos o martelo cravado para comprovações cabais e efetivas de que até o fim a gente sabe se existe ou não uma espiritualidade, esse é o ponto. Agora, uma pessoa que não professa uma fé, que não acredita em Deus, a pessoa ela não tem possibilidade de salvação? Que história é essa? Se a pessoa faz o bem, então, Dostoiévski e Tolstói viram esse aspecto. O aspecto da liberdade, o aspecto da escolha, o aspecto de um caminho próprio. Essa é a dimensão mais profunda da espiritualidade, tanto em Dostoiévski quanto em Tolstói. E aí ambos vão interpretar o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. O que é o oferecimento da outra face? É não retaliar. Primeiro, antes de tudo, até a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, ali no Império Babilônico, no Código de Hammurabi, o cometimento de um homicídio contra alguém podia implicar que a família inteira dessa pessoa que cometeu o homicídio fosse extinta. Vocês estão percebendo? Talião começa a estabelecer um princípio de reciprocidade entre crime e castigo. E talvez nós tenhamos parado por aí como humanidade. Será que evoluímos muito para além de Talião? O meu primeiro livro, meu primeiro romance, se chama O Evangelho segundo Talião, e eu refleti muito sobre isso lá. Vocês podem adquirir o Evangelho segundo Talião no link que está aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo. E eu sempre posto nos meus canais do YouTube, nas postagens de divulgação das atividades do canal, os links para os meus livros. Não retaliar não vai ao encontro dos nossos instintos, vai de encontro a eles. Vocês conhecem a diferença de ao encontro de e de encontro a, né, gente? Ao encontro de é casamento, de encontro a é divórcio. Um é conciliação, o outro é conflito. Nós temos instintualmente, da nossa formação ali, saindo do reino do animal não consciente para o animal consciente, que é o Homo sapiens, né? Que é a nossa espécie. Saindo da nossa ancestralidade, da animalia não consciente, nós carregamos aí essa dimensão até da possibilidade de sobrevivência, de perpetuação, da instintualidade vingativa, retaliativa. E isso é muito forte para todas e todos nós. Fazem mal para a gente, falam uma palavra enviesada, mas dá em cima.
Olha, gente, eu diria a vocês o seguinte: como Mahatma Gandhi falou, olho por olho, dente por dente, a humanidade vai ficar sem visão e sem dentes, banguela e com problema visual. Porque não tem fim essa lógica. Não tem fim. E eu quero dizer a vocês que eu vi na série Uma História de Deus, que fazia parte do Netflix, eu acho que ainda faz, com o grande Morgan Freeman, esse formidável ator estadunidense. Eu vi um exemplo ali que é uma coisa de chorar. Um pai que era muçulmano teve seu filho assassinado por um outro rapaz lá. Em pleno julgamento de seu filho, no dia em que ia ser pronunciado o veredito, vocês não vão acreditar. O pai foi perante a juíza do caso. A juíza chorou, ela não acreditou no que ela estava ouvindo. O pai foi abraçar o assassino do filho e falou: Alá traz a dimensão de que não se deve retaliar. E abraçou e falou: siga o teu caminho, se arrependa do que você fez e nunca mais faça isso. É uma coisa formidável, porque assim, se isso acontecesse, se isso acontecesse, haveria uma possibilidade enorme para que, sem a retaliação, as pessoas pudessem ser levadas a pensar sobre o que fizeram. E esse caminho levasse a uma profunda via de arrependimento em relação ao que a pessoa sente. Vocês percebem isso, não? Vocês percebem essa dimensão? Isso é muito fundamental para nós. Porque se você tem o princípio de não retaliação, se você tem a regra de ouro no coração, se você tem a reciprocidade do sermão da montanha, os conflitos são dirimidos. Eles vêm à tona. Você não mente para a pessoa. Se você não tem uma sociedade, porque aí é que está a questão. Ah, mas é só o coração? Então quer dizer que eu posso? Ah, Flávio, ó, vamos lá. Flávio, quer dizer que eu posso fazer o bem? Eu posso ficar fazendo, eu ganho bilhões? Eu faço investimento, eu tiro bilhões? Só uma cúpulazinha da humanidade. Mas vamos radicalizar o exemplo, para vocês entenderem muito bem. Eu sou um mega investidor, eu tiro bilhões, eu vou fazendo um cassino de um país para o outro. Aí vamos dizer que eu dou milhões para caridade. Como é que esses bilhões se formaram? Havia uma rede de computadores para eu fazer meus investimentos? Sim. Esse mega investidor pressupõe o computador. Foi ele que construiu os computadores? Não, não foi. Então, então, nesses bilhões tem trabalho de bilhões de pessoas. Como é que essas pessoas estão sendo pagas ou parcamente pagas? Tudo que alguém conquista é função do trabalho social. E sendo função do trabalho social, é um feixe de relações. A gente pode transigir que haja diferenciação salarial. Se não há indignidade para ninguém, se todo mundo tem acesso à escola de qualidade, à saúde de qualidade públicos, eu não vejo problema em alguém ganhar mais. Agora, depende do grau, da quantidade de ganho. Porque isso pode gerar, numa lógica egoísta e competitiva, exclusivista, como o neoliberalismo faz, a influência de mega investidores, de mega corporações nos estados para acabar com o direito trabalhista, para acabar com o direito social, para acabar com saúde pública. E você faz um ciclo cada vez mais deletério de destruição do tecido social. E gera mais individualismo, gera mais tensão social, gera mais ressentimento, gera mais mágoa, gera mais desamor e mais desigualdade. Vocês percebem, gente? Então, é possível conciliar certas atitudes sociais, certas profissões, certas acumulações de riqueza com o sermão da montanha? Aliás, isso não sou eu que estou dizendo. Quem fala do cristianismo fazendo uma apologia à lógica da riqueza, realmente precisa dar vamos dizer assim, várias voltas no que o próprio Jesus Cristo disse, segundo os 4 evangelistas. Por quê? Bom, então vamos lá. Chega lá um camarada para Jesus Cristo e fala: Rabi, eu sou bom pai, bom filho, bom irmão, bom marido, tudo que você quiser, eu procuro agir segundo os preceitos de Deus. Que mais eu devo fazer? Gente, não sou eu que estou dizendo. Vão até os evangelhos e vejam. Que mais eu devo fazer para entrar no reino dos céus? O que Jesus Cristo, na lata, no pique, como diria Roberto Avalone, no Mesa Redonda, o saudoso Roberto Avalone, no pique. O que Jesus Cristo falou pro camarada lá?
o Roberto está falando do Mesa Redonda Futebol e Debate, programa ao qual eu assisti durante toda a década de 90, eu que era um futebolatra, que era um verdadeiro aficionado pelo futebol e pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. O que Cristo respondeu no pique pro camarada que foi interpelá-lo? Você faz o seguinte, eu já vi que você tá bem na foto. Volta lá para tua casa, vende tudo que você tem e vem me seguir. Sabe quando esse cara apareceu perto de Cristo depois? Nunca. Nunca mais. Ô Flávio, mas peraí, Jesus Cristo está dizendo que é para a pessoa abrir mão de todos os seus bens? Olha, essa é uma questão aí de muito debate. Francisco de Assis levou isso às últimas consequências. Eu estive ontem em Santiago de Compostela, na igreja de São Francisco de Assis, de São Francisco que é católica, né? De São Francisco de Assis. Linda igreja. Tive também lá em Évora, aqui em Portugal, na igreja de São Francisco de Assis e na Capela dos Ossos ali. Os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Mas é óbvio, gente, que o fruto do nosso trabalho, um fruto de honestidade, quando o trabalho, obviamente, é desenvolvido com honestidade, ele pressupõe a nossa vinculação, a nossa sobrevivência, ajuda para os nossos filhos. Mas a questão o que vem a ser o seguinte: até o próprio núcleo da família pode ser exclusivista. E que nós pensemos para além da dimensão da família, no bairro, na cidade, no estado, no país, na humanidade. Agora vejam, certas profissões entram em contradição. Nessa sociedade, com a sua acumulação de riquezas, elas entram em contradição com os preceitos de espiritualidade. Se a sua vida é uma vida de acumulação em detrimento dos demais, e é o que acontece, o capitalismo neoliberal atual é o exemplo mais, digamos, escatológico, mais limítrofe disso, a gente está numa anti-espiritualidade profunda. Porque não se trata apenas de não fazer o mal para os demais em termos imateriais. Pessoas precisam a pessoa precisa de comida no estômago, precisa de teto em cima da cabeça dela para ter dignidade. Então, a mudança é moral, individual e coletiva e social. A centelha, ela é moral individual, mas ela é política, essencialmente política. Sem a mudança global, a mudança, essencialmente, tanto para Dostoiévski como para Tolstói, pressupõe a mudança do coração humano. É verdade. Mas, sem uma centelha que se espraie e uma organização coletiva das pessoas, como é que a gente pode fazer o bem numa sociedade como essa? Nós somos levados a pensar em nós, antes de mais nada, do que nos demais. Se por nossa própria Constituição isso já tende a acontecer, para essa dimensão aí do nosso caminho evolutivo, digamos, da animalia para o Homo sapiens, isso já pôde acontecer, que dirá então numa sociedade que vai sacralizar poderosos, concentração de riqueza e assim por diante. Então, gente, são questões importantes. E isso me lembra uma situação sensacional que eu pude presenciar num templo budista, no Kadampa, em Cabreúva, em São Paulo. Meu querido amigo, o Lincoln Lima, meditador, educador físico e personal trainer, ele me convidou para passar a virada de ano de 2019 para 2020 no Centro Budista Kadampa, em Cabreúva, interior de São Paulo. Foi uma das experiências mais formidáveis. E, aliás, o Lincoln esteve aqui no meu canal e vai voltar aqui para o meu canal no dia 20 de outubro para falar sobre meditação, para fazer a prática da meditação e para conversar conosco novamente no Vassolar Debate. E eu me lembro muitas vezes, nunca vou me esquecer, de que num determinado momento ali da celebração espiritual, depois da prática da meditação, um rapaz levantou a mão para conversar, para fazer uma pergunta para o monge, né? E o rapaz perguntou. Eu não vou falar a profissão dele, tá? Não quero. Aí, gente, cabe a todos e todas nós pensarmos sobre o que nós fazemos na vida. Mas o rapaz, ele falou a profissão dele X, tá? E ele disse o seguinte: eu tô me sentindo mal, porque a minha profissão está entrando em contradição com os preceitos espirituais em que eu acredito, que eu considero benevolentes para uma vida digna em sociedade, digna para mim, digna para todos e todas as outras pessoas. O que eu faço?
Ele fez essa pergunta. Olha aqui, olha, gente, que essa pergunta, ele estava do lado da esposa dele e do lado dos filhos dele. Você imagina? Olha a situação. Como é que você, o que que você faz? É o teu ganha-pão. Como é que você muda? A sua sociedade aqui traz dificuldades terríveis aí para a gente mudar a nossa trajetória. E aí o monge disse para ele: olha, o fato de você já estar refletindo sobre isso e tentando trazer aí uma coerência, uma conjuminação, uma, uma tentativa de vincular a sua vida com a sua espiritualidade, para não ter uma vida, digamos, espiritual dentro de uma determinada instituição e a sua vida ficar apartada disso, isso já é um caminho de iluminação para você. Você vai se orientando, vai vertendo a sua vida, buscando uma alternativa, buscando uma outra possibilidade de trabalho, uma outra formação, pensando aí, quando a gente começa a articular, a gente começa na tentativa de reordenar a vida. Não é fácil, é muito difícil, mas ele se moveu. E ele percebeu que não era possível ele fazer o bem, e no caso desse rapaz, estar na profissão que ele viu em contradição com os preceitos de bondade. Vocês estão percebendo isso, gente? E no caso do Tolstói, isso é tão radical, e mais radical do que em Dostoiévski, porque isso vai para o vegetarianismo, e isso vai também para aquilo que eu poderia chamar de veganismo. Vai chegar esse momento na história humana. E deixa eu contar para vocês. Tem um rapaz chamado Nas, N-A-S. Deixa eu colocar o nome dele aqui. Esse rapaz se chama Nas. Ele faz um. Deixa eu dar o flash aqui. Esse rapaz se chama Nas e ele faz no Facebook, não sei, no Instagram também, acho que no Facebook e no Instagram, esse rapaz palestino chamado Nas, que hoje mora nos Emirados Árabes, ele faz vídeos diários. Antes era de 1 minuto, ele rodou o mundo inteiro viajando e agora ele faz vídeos mais longos. E eu vi, vejam só, uma, eu vi uma, eu vi uma reflexão dele muito interessante com um rapaz de engenharia alimentar que falou o seguinte: é possível extrair uma célula de uma galinha, digamos, e produzir carne a partir dessa célula com boa saúde, em bom estado, sem fazer mal nenhum para o animal original, para o hospedeiro, para aquele animal do qual proveio a célula. Isso vai significar, num futuro, talvez 2 décadas, isso vai significar que todas e todos nós não precisaremos mais comer carne de um animal morto, sacrificado. Nós poderemos comer carne de um animal que doou uma célula, teve uma célula doada. Vocês estão percebendo? Isso é uma revolução. Hoje, pelo fato de isso ainda não ser possível, muitas pessoas, num sentido radical, eu realmente acho isso muito importante, não consigo fazer isso, tenho como carne, mas entendo espiritual e politicamente que é um caminho importante, no sentido de que o vegetarianismo é um respeito para com os animais, o veganismo, inclusive, em todos os sentidos dos animais. Se não há. Também é preciso entender como é que os animais são explorados. Gente, a vida dos animais, minha Nossa Senhora. Quando a gente fala ali dos campos de concentração, de trabalhos forçados dos nazistas e dos gulags stalinistas, muitas vezes animais são criados dessa forma, são abatidos dessa forma. Então, vai nesse sentido, percebam. É um tipo de simbiose entre o eu e o todo, entre mim e os demais, muito poderoso, no sentido de buscar um equilíbrio, uma transcendência da vontade, uma transcendência do eu. Isso está em Dostoiévski e está em Tolstói. E Tolstói, eu já dei uma aula sobre o anarquismo espiritual cristão em Lev Tolstói. Procurem aqui no meu canal essa aula que eu ministrei. Porque apostar no livre-arbítrio independe da sua procedência nacional. Independe de quaisquer fatores. Você pode, como ser humano, ser balizado por preceitos religiosos. Vejam, assim como a criança não nasce
Diferentemente do bebê girafa, que já sai caminhando, já viram a girafinha saindo do ventre da sua mãe? Ela já sai caminhando. O ser humano não. Ele nasce incompleto. Ele nasce ali com uma necessidade de mediação muito grande. Então nós temos aí essa dimensão espraiada. E o que que acontece? Acontece que, assim como um pai e uma mãe, dois pais, duas mães, todas as formas de relacionamento são dignas, são formidáveis. Assim como criadores de criança, de uma criança, os progenitores ou os criadores de uma criança, né? Aqueles que cuidam, os educadores de uma criança, vão mediar um caminho da heteronomia, da dependência para a autonomia, a independência. Pode haver o ensinamento dos preceitos espirituais, espirituais ou laicos, para uma pessoa entender que ela precisa refrear sua sanha egoísta, que ela precisa ter valores altruístas e assim por diante. Muito bem, isso é importante ser colocado no primeiro ponto. Isso colocado, depois, a consciência que pressupõe a alteridade é a instância de Deus em nós, para Dostoiévski e Tolstói. Na medida em que aí, gente, se alguém quiser fazer uma. Se alguém quiser cometer um crime, fazer o mal, pode eventualmente temer, na teologia tradicional, um inferno, mas se quiser fazer, vai fazê-lo. Essa decisão aí é inescrutável, pertence ao eu, é uma escolha e toda a moralidade, toda a base da ética judaico-cristã, do seu transcendentalismo, parte da dimensão de livre-arbítrio e da dimensão de consciência de alteridade, de afetação do outro. Então, quando a pessoa traz uma carta constitucional aqui na sua cabeça e alteridade no seu coração, na sua cabeça, é aí que a pessoa se divinizou para Dostoiévski e Tolstói. É assim que a liberdade é a chave fundamental. A liberdade e a alteridade são as chaves fundamentais em Dostoiévski como em Tolstói. Dostoiévski não é a única. Tem dimensões espirituais aí conservadoras, como eu mostrei a vocês. Mas, naquilo que eles se aproximam, naquilo em que eles se aproximam, realmente a espiritualidade é o vetor maior. A liberdade, aliás, a liberdade e a alteridade são os vetores maiores. E aí é importante dizer que essa compreensão, ela nutre a vida de sentido. Nesse caso, Tolstói investiga menos o além-mundo do que Dostoiévski. Para Dostoiévski, Deus, a existência da vida após a morte, a existência de uma eticidade infinita, ou seja, de que uma ação feita aqui tem reverberação infinita, é a base mesma da moral e da superação do ego. Percebam. Quem quiser uma reflexão exclusivamente sobre esse ponto, pode assistir a uma aula que eu já ministrei, chamada Se Deus Não Existe, Tudo é Permitido? Assistam a essa aula aqui no meu canal do YouTube, é só procurar aqui na playlist que vocês vão ter acesso a essa discussão. Tá bom, gente? Então, em essência, nessa aula mais panorâmica, né? Eu sempre ministro as aulas. O local de bastante aprofundamento são os cursos, mas nessa aula aqui panorâmica para vocês, essas são as discussões. E aí eu peço a vocês, eu falo a vocês, muito obrigado pela audiência e peço, vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Deem um like aqui, gente. Preparem já suas perguntas. Eu vou pedir a vocês que façam as perguntas em caixa alta. Quem quiser mandar um super sticker, quem quiser mandar um super chat, quem quiser se tornar membro, basta clicar no retângulozinho com cifrão embaixo aqui do chat e vocês podem mandar as perguntas. Aqueles que forem mandar perguntas fora dessa modalidade, mandem, por favor, as perguntas em caixa alta para eu poder responder a elas, tá bom? Pode mandar as perguntas aí, gente, que eu vou dar um recado aqui para vocês agora. Vou repetir um recado inicial aqui do nosso curso, rapidamente, para começar a responder as perguntas de vocês. É o seguinte, gente, a partir dessa segunda-feira, dia 11 de outubro, segunda-feira, vão começar as inscrições para o curso, para o seguinte curso, que eu vou ministrar pelo Zoom com valor acessível e democrático. É importante frisar isso. Se Deus não existe,
tudo é permitido? Dostoiévski em diálogo com Ingmar Bergman, Lars von Trier, Francis Ford Coppola e Woody Allen. Só mestre aí, gente. Então, esse curso ele vai ter 4 aulas ministradas pelo Zoom nos seguintes dias. Tá aí na tela. 23 de outubro, 30 de outubro, 6 de novembro e 3 de novembro. 4 sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, horário de Brasília, no nosso Brasil. Se vocês não puderem assistir às aulas ao vivo, vocês vão poder assistir às aulas gravadas, tá? Isso é muito importante. O curso tem valor acessível e democrático. Ele tem aulas ao vivo pelo Zoom. As inscrições começam na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, via plataforma Simpla. O link de inscrição vai estar aqui no meu canal do YouTube, vai estar no meu Instagram, vai estar no meu Facebook, vai estar no meu Twitter. Então vocês garantam a vaga de vocês a partir da segunda. Anotem na agenda, no celular, onde quer que vocês anotem as coisas, coloquem na nuvem, põe lá um lembrete. Vocês podem ir lá no meu Instagram, marcar nos stories lá, olha, eu quero marcar lá, que eu deixei lá o negócio para agendar, e vocês podem marcar isso, tá? Vai ter certificado digital de participação para quem se inscrever? Vai, do certificado vão constar o nome do curso, o nome do professor, titulação do professor, nome do aluno, da aluna e a carga horária total. Então vocês podem se inscrever. Tá aí, gente. O programa do curso já está sentadinho. Segunda-feira de manhã começam as inscrições. Eu quero dizer para vocês, principalmente para as pessoas que são novas, que estão chegando ao canal agora. Primeiro, se inscrevam aqui no meu canal do YouTube. Ó, tá aqui, ó. O link para inscrição no canal, meu nome, ó, Flávio Ricardo Vassoler. Você que está assistindo a essa aula e não é inscrito ou inscrita no meu canal, se inscreva. E mais, tem pessoas fazendo os cursos desde o primeiro. Então, gente, é justo que eu avise essas pessoas antes de mais nada, porque essas pessoas estão prestigiando o meu trabalho desde o primeiro. Então, gente, garantam a vaga de vocês o quanto antes. Quando começarem as inscrições, vão lá, se inscrevam. O valor, eu repito, acessível e democrático. Nós vamos pegar um filme do Bergman, O Sétimo Selo, um filme do Lars von Trier, Dançando no Escuro, um filme do Francis Ford Coppola, Apocalipse Now, e um filme do Woody Allen, Match Point. Esses 4 filmes vão dialogar com Memórias do Subsolo, com fragmentos, né? Fragmentos de Memória do Subsolo, fragmentos de Os Irmãos Karamazov, fragmentos do romance O Idiota, fragmentos do romance Os Demônios, do grande Fyodor Dostoiévski. Vocês veem aí esses autores e autoras. Tá bom, gente? Então, pessoal, tá aí. Espero contar com todas e todos vocês para esse curso que eu vou ministrar a partir do dia 13, dia 23, desculpem, de outubro, com as inscrições começando agora na segunda-feira, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Olha lá, Maria Lúcia falando aula maravilhosa, obrigado. Maria Lúcia, o nosso querido Teixeirinho, Fernando Binhardi, meu querido amigo que está em La Ciudad de México. Bela aula, obrigado, Teixeirinha. Olha, a Andréia falou que dessa vez vai fazer o curso, vai participar. Valeu, Andréia. Olha lá, vamos procurar agora as perguntas de vocês. Vamos lá, gente, deixa eu começar a procurar as perguntas de vocês. O Vinícius está mandando aqui uma pergunta. As religiões desaparecerão à medida que a humanidade se tornar mais pacífica? Olha, Vinícius, é uma boa pergunta. Eu quero dizer a vocês o seguinte: hoje eu tomei o ônibus lá em Santiago de Compostela para vir até a Braga, da cidade em Portugal onde eu estou morando. E se sentou ao meu lado, so I talked to him in English, an American Christian who was making the way, his path towards Santiago de Compostela. So we talked in English. A gente falou inglês, porque o senhor lá não falava outra língua, ele falava inglês, e a gente conversou. Ele era um cristão, protestante, e eu não tenho religião, eu tenho espiritualidade, eu não tenho nenhuma religião, respeito a todas, mas a gente conversou muito sobre, deixa eu pegar aqui, ó, eu tô lendo esse livro. Aliás, quero fazer a propaganda dele, porque ele é muito bom. Dessa brilhante filósofa e cientista dos Estados Unidos, a Susan Schneider, brilhante, simplesmente brilhante. Olha aqui, ó, tem até uma foto dela aqui, ó. Olha a Susan Schneider aqui para vocês conhecerem. Uma moça inteligentíssima, com uma escrita elegante, muito inteligente,
nesse livro Inteligência Artificial. Eu estou lendo em espanhol, porque eu comprei ontem lá em Santiago de Compostela, uma exploração filosófica sobre o futuro da mente e da consciência, inteligência artificial. Como vocês estão vendo aqui. Não sei se está publicado, né? Não tenho como saber se esse livro está publicado em português do Brasil. Mas, olha, quem lê espanhol ou inglês, certamente vocês encontram as versões. E o que eu posso dizer a vocês? Eu vou responder ao Vinícius como eu respondi hoje, mutatis mutandis, porque aí com o senhor lá eu estava conversando sobre inteligência artificial. Mas eu vou usar parte da resposta que eu dei para esse senhor muito simpático para o Vinícius e para todas e todos vocês. Como é que a gente olha hoje para as religiões politeístas da Grécia e de Roma? Como é que a gente olha? A gente olha para essas religiões ou pelo menos as religiões monoteístas fundamentais, com condescendência. Já foi, já passou o tempo. Talvez, quando o ser humano se tornar imortal, com a inteligência artificial, com a pós-biologia, eu já dei aula no curso aqui. Aliás, eu já dei aula aqui no meu canal do YouTube. Se o ser humano é imortal, Deus é permitido, procurem essa aula aqui no meu canal do YouTube, quando eu falo sobre o Dostoiévski e o Yuval Noah Harari. E se eu conhecesse a Susan Schneider, eu teria falado sobre ela, que é brilhante também, que é maravilhosa. Uma pessoa muito inteligente. E o que eu falaria para vocês? Talvez, em face de transformações profundas pelas quais a humanidade vai passar, com a pós-humanidade, com seres que terão seus cérebros em rede, e que eventualmente não morrerão com 500, 600 anos, com essa potencial imortalidade, talvez o ser humano se tornando Deus, isso pode ser muito problemático, não preciso nem dizer, porque tem gente que acha que é Deus e tem gente que tem certeza, né? Tem gente aí que tem certeza. E vocês estão vendo as decorrências disso para esse tipo de sociedade, completamente desigual, iníqua, de um grau de competitividade e desamor sem paralelo na história da humanidade. Então, talvez a humanidade, se conseguir cicatrizar suas feridas, possa sim olhar para as religiões como o seu período de aprendizado. Assim como nós olhamos para os nossos pais como pessoas que sempre vão ser importantes para nós, mas que eventualmente podem aprender conosco no momento em que nós adquirimos sabedoria e autonomia, tá bom? Obrigado, Vinícius, pela pergunta. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Alessandra Sanches manda um super sticker, apoie esse canal. Eu agradeço muito a Alessandra. Alessandra, por sinal, que faz todos os cursos que eu ministro pelo Zoom. Façam como a Alessandra, façam um curso, apoiem esse canal. A Alessandra manda um super sticker, eu mando um beijo para a Alessandra, um grande abraço. Muito obrigado, querida. Vamos lá, vamos continuar aí buscando as perguntas de vocês. Deixa eu ver as perguntas. Olha lá, Emiliana chegando, mandando boa noite. Emiliana, que também é aluna dos cursos. Vamos lá, gente. Deixa eu procurar as perguntas de vocês. Deixa eu ir até lá em cima para ver aqui as perguntas que vocês estão fazendo. Vamos ver aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. A Lúcia. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Lúcia manda um super sticker. Apoie esse canal e eu ponho meu óculos de novo de agente do KGB para mandar um abraço para a nossa querida Lúcia. Muito obrigada, Lúcia. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui o que está colocando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver, estou procurando aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês estão. Estou procurando. Mandem em caixa alta, gente, para eu saber que vocês estão falando comigo. Deixa eu ver aqui. Olha lá, a Margarete falando assim. Deixa eu tirar até o óculos aqui. Oi, Flávio. Oi, Ricardo. Flávio, saudações. Consegui terminar de ler a biografia de Dostoiévski, que é aquela escrita pelo Joseph Frank. Seus conhecimentos me instigaram para tal. Ô, querida, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, minha querida Margarete. Vamos lá. O Amorim. O Amorim pergunta assim, lá da Praia Grande. Ô, Amorim, sabe? Olha, rapaz, eu vou te dizer. Eu acho que a última vez que eu estive na Praia Grande deve ter sido pelo ano de 2007, mas em dezembro de 99, olha, já faz tempo. Não, dezembro de 98, na virada de. Não, foi em janeiro de 99, eu estava no terceiro colegial, ano que eu fiz 18 anos. Eu estive aí na Praia Grande, nossa família
alugou lá um apartamento, a gente passou parte do mês de janeiro lá no Jardim Ocean. O Amorim certamente conhece o Jardim Ocean. E eu pegava toda aquela extensão da nossa querida Praia Grande, de bicicleta, andando por ali e aproveitando o verão ali brasileiro. Aí o Amorim falando assim, por que tem pessoas que precisam de religião e outras não? Amorim, isso é uma coisa muito própria, né? A gente precisa entender a história de cada pessoa, se os pais foram espiritualistas, foram religiosos, se não foram, que demandas as pessoas têm, mas eu diria o seguinte, como o grande narrador do romance A Montanha Mágica do Thomas Mann, quem muito pensa sobre a vida, cedo ou tarde depara com a morte. E em face da morte, nós vamos fazendo aí os pensamentos, as dimensões da nossa constituição, da nossa compleição, daquilo que nós tomamos. Muitas pessoas desprezam por exemplo, ateístas militantes, às vezes desprezam espiritualidade ou religiosidade num sentido de falar, eu sei a verdade. Eu já disse que isso me parece dogmático tanto para quem quer afirmar uma verdade inequívoca religiosa, quanto para quem quer afirmar uma verdade não religiosa. Essa postura de humildade, de não saber como é que está se colocando, é muito interessante. Agora, existem pessoas que podem ter passado por certos percalços e percebem que a vida posta só no instante, porque o que é a vida finita? A dimensão do ateísmo radical. É a dimensão de que o que há é agora, e se esse agora for ceifado por um acidente ao qual uma pessoa sobrevive, a caveira do Hamlet e o rosto da Medusa que nos petrifica vão se apresentar para essa pessoa. E a pessoa vai ter que se fazer as perguntas que não vieram de um livro, de uma reflexão teológico-filosófica, mas que vieram do coração mesmo da vida. Então, me parece, Amorim, que a gente precisa olhar para a concretude da vida de cada pessoa para dizer. Houve épocas que se apoiaram muito mais na religiosidade. A nossa época transforma, lamentavelmente, o capital em Deus e a ciência como religião. A ciência pode nos apoiar para grandes transformações? Pode, mas Hiroshima, a bomba sobre Hiroshima, ela não foi feita com uma canoa. Ela foi feita com muita ciência, e a ciência mais refinada daquela época, para vocês verem que como pode ser utilizada. Da mesma maneira que a religião foi utilizada para guerras, a ciência também está sendo utilizada para guerras. Então se trata justamente de humanizar, democratizar, para que nós possamos participar desses desígnios, tá bom? O Celso falando assim, concordo, professor, espiritualidade, leituras e respeito. Melhor caminho do que ter uma religião específica. E Celso, isso não significa que a pessoa não possa ter a sua denominação específica. Por exemplo, por que eu tive lá atrás uma formação católica? Eu não sou católico hoje, mas por que eu tive uma formação católica? Porque as pessoas que eu mais amei na vida e que eu mais amo na vida, minha avó, meu pai e minha mãe eram católicos. Então, o fato de eles serem católicos, de eles serem pessoas tão amadas, então, era um fato ali que me levava para a igreja. Minha mãe quis lá que eu fizesse, minha irmã e eu fizéssemos primeira comunhão e assim por diante. Então, a gente tem aí uma afetividade. Agora, isso pode se transformar? Pode. Outro dia, vocês vão ver um texto meu que vai ser publicado no portal Brasil 247. Toda quarta-feira tem texto meu na coluna do Brasil 247, Diário de um Escritor na Europa. Vocês podem colocar lá Flávio Ricardo Vassolé, Brasil 247. Já tem acho que 18 textos publicados. E tem uma personagem, pode ser pessoa ou personagem na Catedral de Salamanca, belíssima Catedral de Salamanca, que eu estive há alguns dias. E o cara fala isso, quer dizer, eu só vejo esse senhor na catedral falando, eu só vejo pessoas mais velhas aqui na igreja. O que significa que a juventude não vai mais para a igreja, que as igrejas vão virar mausoléus, museus. Na Holanda, inclusive, eu vi uma reportagem, dado o grau de ateísmo no país, as igrejas muitas vezes viraram livrarias. Vocês estão percebendo? Então temos isso aí. Vamos lá. O Luiz falando, assim, senhor Vassoler, adeus à mística. Não sei, Luiz, será que o ateísmo não é uma mística também? Como é que se pode ter certeza? O que seria a mística? Seria uma dimensão de a pessoa esperar uma descoberta tangível, palpável. Agora, a física quântica está trazendo dimensões outras do que é o tangível, né? Então, não existe um elemento de fé no ateísmo? Sim. E existe um elemento de fé na espiritualidade? Sim. Eu posso dizer, por exemplo, que o espiritismo, no seu sistema filosófico interno, responde a algumas questões
às quais o judaico-cristianismo tradicional não responde. Isso significa que o espiritismo é verdadeiro em si mesmo? Depende. Se for provada a existência dos espíritos da reencarnação, sim. Até que isso seja cabalmente comprovado, não, é matéria de fé. Como o ateísmo também pressupõe a fé de que não haja nada, de que não haja nenhum processo inteligente no universo. Então são questões para a gente colocar. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que está colocado. Vamos ver aqui. A Sandra está fazendo, o Sandro está fazendo uma questão aqui importante. Todos possuem, de certa forma, uma religiosidade e espiritualidade. A religião é o esforço linguístico para dar materialidade, sentido lógico para essa espiritualidade. Eu acho muito interessante o que o Sandro está colocando, mas não sei se eu concordo inteiramente. Por quê? Na minha colocação, na minha compreensão, a espiritualidade não necessariamente precisa de uma religião. Você pode se embeber de uma tradição religiosa determinada, mas você pode entender que ela está mais afeita a um povo, a um país, a um logradouro, e perceber que hoje a humanidade é integrada. Ela é integrada hoje não para a União, ela é integrada para a exploração de mercado do capitalismo. Talvez nós possamos superar isso, espero que sim, por um sentido de uma democracia social verdadeira e efetiva, em que acabem as privações e que as pessoas se irmanem, não só materialmente, mas imaterialmente. Mas a tentativa de cognição é mais filosófica do que religiosa. A religião, historicamente, se assentou sobre dogmas. Então, uma pessoa pode formar um corpus de averiguação racional, como Siddhartha Gautama falou. Não aceite jamais uma verdade, dita verdade espiritual, porque um livro antigo falou, porque um sacerdote falou. Que isso seja uma dimensão que vá para o crivo da sua consciência. Tá bom? Vamos lá, obrigado. Vamos ver aqui. Boa noite a todo mundo aí. Deixa eu ver aqui. O Boaventura está falando que comprou o livro aqui da Susan Schneiderman, Schneider, que é muito bom. O Rafael Franco perguntando se eu já ouvi falar do conceito de virada cibernética do Laimer Garcia dos Santos. Olha, eu não li o Laimer Garcia dos Santos, Rafael, mas se ele estiver dialogando com o Harari, por exemplo, com essa dimensão da pós-humanidade, da pós-biologia da Susan Schneider, creio que tem uma confluência, né? Mas não conheço esse conceito especificamente do Laimer Garcia dos Santos que você colocou. Vamos buscar aqui. Acho que desde a criação do mundo as religiões existem e fazem parte do imaginário. Ângela, muitas coisas, muitas religiões foram criadas, vieram à tona na humanidade e deixaram de existir. A gente fala de algumas hoje e não de outras. Então, é possível que os fenômenos religiosos se transformem numa dimensão ecumênica do cosmos, para além do determinado nome. Vocês percebem, não? Vamos lá. O Johann Kurtz está perguntando assim: você acha que o materialismo é autodestruição como base estrutural e governamental de uma sociedade ou até individualmente? Johann, depende. Como eu tenho espiritualidade, eu não acho que a vida se extingue. Eu tenho essa é uma dimensão de fé, uma matéria de fé. Eu até vejo na tradição reencarnacionista uma logicidade interessante nisso. Isso indico a vocês, deixa eu colocar aqui, ó, o NUPES, deixa eu colocar aqui, ó, Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde. Opa, peraí. Tá? O FJF. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Olha lá. Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ali se fazem pesquisas com rigor científico para tentar, como hipótese, para tentar entender se a parapsicologia, a psicografia, o passe, as orações, se isso implica algum tipo de transformação nas pessoas, se tem uma base material para entender isso. Talvez o que nós chamemos de materialidade seja algo limitado e nós possamos encontrar no espírito, se ele existir, uma materialidade outra. É uma questão, e o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, procurem, eu sempre indico, está fazendo isso. Ademais, Johann, houve tradições religiosas na história humana que legitimaram desigualdade social, hierarquia, poderosos abençoaram poderosos, dizendo que essa vida não interessa.
e que só a vida eterna interessa. Isso é um problema muito sério. Isso é uma instrumentalização do sermão de qualquer do sermão da montanha, do sermão de despedida de Maomé, de Moisés, dos ensinamentos de Moisés, dos mandamentos divinos, para referendar uma estrutura hierárquica e desigual, né, aqui nesse mundo. Então depende. Se nós formos interpretar que esse mundo, essa materialidade é parte de algo maior, aí o materialismo é limitado. Agora, se for para achincalhar essa vida, legitimar pobreza e desigualdade e poder, aí é um problema. Então, a gente vai entendendo também uma diferença, porque muitas religiões serviram ao poder, né, historicamente. Só olhar a história. Vamos lá, vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Gente, muito obrigado a todas e a todos vocês que acompanharam essa minha aula, do princípio ao fim aqui no meu canal, mandando as perguntas. Se eu não pude responder a todas as perguntas, se eu não conseguir responder, deixem a sua pergunta aqui embaixo do vídeo. Assim que o YouTube abrir a parte de comentários, isso também ajuda muito. Eu quero agradecer a todas e a todos vocês que deram um like no vídeo. Vamos dando um like aqui no vídeo, isso ajuda bastante. Vamos curtir o vídeo. Vocês que mandaram super chat, vocês que mandaram super sticker, vocês que têm apoiado o canal está crescendo muito. Aliás, você que não está inscrito ou inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para receber as notificações. Nesse sábado, nós teremos uma resenha sobre o filme sobre o documentário Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, do diretor brasileiro Marcelo Mazagão, um ótimo documentário que dialoga com o século XX, com a obra A Era dos Extremos, de Eric John Hobsbawm. E no domingo, eu levarei vocês, continuarei a singrar a Vila de Óbidos, a Vila Medieval de Óbidos, em Portugal, às 11 horas da manhã do domingo, nas Viagens de Vassoler. Lembro a vocês pela última vez que na segunda-feira, de manhãzinha, vão começar as inscrições para esse curso. Se Deus não existe, tudo é permitido? Dostoiévski em diálogo com Bergman, von Trier, Coppola e Woody Allen, nesse meu canal do YouTube, com as inscrições abertas nas minhas redes sociais pela plataforma Simpla. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um grande abraço a todas e a todos vocês. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Um abraço.